Na questão seguinte, ele fala que tem 3 esferas, x, y e z, feitas com materiais diferentes e de massas iguais. E elas estavam inicialmente à mesma temperatura, que ele chamou de θ-ambi, temperatura do ambiente, e foram mergulhadas simultaneamente em água pura em ebulição. O que quer dizer isso? Está 100 graus Celsius, né? E até entrarem em equilíbrio térmico com a água, quer dizer, até elas atingirem a temperatura de 100 graus Celsius. Em seguida, foram retiradas da água e deixadas sobre uma superfície isolante, até voltarem à mesma temperatura ambiente. Aí ele fala que os calores específicos dos materiais das esferas são Czinho X, Czinho Y e Czinho Z, e ele fala que o Czinho X é menor que o Y, que é menor do que o Z. E vou anotar isso grande ali para a gente não esquecer, que isso é muito importante. Com os resultados desse experimento, foram construídos o gráfico 1, relativo ao aquecimento das esferas até a temperatura de ebulição da água, e o gráfico 2, relativo ao resfriamento das esferas até retornarem à temperatura ambiente. Considerando que as trocas de calor tenham ocorrido a uma taxa constante, como se fosse uma potência constante, ele quer saber qual é a melhor representação dos gráficos 1 e 2. Então, de quando as esferas estavam aquecendo e de quando elas estavam resfriando. Então, a primeira coisa que a gente pode olhar é que no gráfico 1 elas precisam ir da temperatura ambiente até os 100 graus Celsius, que é a temperatura de ebulição da água pura. E no gráfico 2 elas têm que ir do 100 até de volta para a temperatura ambiente. Isso acontece em todos, então isso não é um fator para a gente eliminar nada. O que muda? O Czinho. Por isso que a gente anotou isso grande, né? O Czinho é basicamente a única informação que esse gráfico todo deu, que esse enunciado todo deu pra gente. Então, o que a gente vai ter que pensar? Essa mudança de temperatura está relacionada com uma troca de calor. No começo, essas bolinhas estavam ganhando calor, por isso que a temperatura delas subia. Na segunda parte, na segunda situação, elas estavam perdendo calor, por isso que a temperatura delas estava diminuindo. Então, a gente tem que pensar qual é o calor que está fazendo mudar de temperatura. Qual é a fórmula desse calor que faz mudar de temperatura? É a fórmula do calor sensível, do calor que tem calor específico, por isso que ele deu o Czinho pra gente. Então, o calor é que macete. Massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Ok. A massa, ele falou que as 3 eram iguais. Todo mundo tinha a mesma massa. E a variação de temperatura, na situação 1, a gente tinha diferente, né? Na situação 1 e na situação 2. Na situação 1 era do ambiente até 100, na situação 2, de 100 até o ambiente. Mas se a gente pensar em módulo, a variação é a mesma, né? Porque ele foi até 100, depois ele voltou para o que ele estava antes. Não, o delta T é o mesmo. Então, o que a gente pode pensar? Quem tem o maior Czinho, que seria, no caso, a bolinha Z, para que essa igualdade seja válida com a mesma massa e o mesmo delta-θ, ela vai precisar receber mais calor. Então, para a esfera Z esquentar ou esfriar a mesma quantidade de graus Celsius, ela vai precisar receber muito mais calor ou perder muito mais calor do que uma outra bolinha que tivesse um calor específico menor. O que isso significa? Significa que ela vai demorar mais para esquentar, enquanto que a que tem um menor calor específico vai ser mais rápido, vai demorar menos. Então, vai acontecer mais rápido, ela vai atingir aquele equilíbrio térmico mais rápido. A gente viu um exemplo muito parecido com isso, gente. Lembra quando a gente falou da praia? Por que na praia, quando vocês vão lá de manhãzinha, bota o pé na areia, mal saiu o sol, a areia já tá super quente, queimando seu pé, e a água continua gelada? Porque o calor específico da areia é muito menor do que o da água. Então, ela vai esquentar muito rápido. Com um pouquinho de calor, ela já esquenta, muda bastante de temperatura. Enquanto que a água, como tem um calor específico muito alto, ela precisa receber mais calor para conseguir mudar de temperatura. E aí, a tardezinha era o contrário, vocês lembram? Então, a tardezinha, depois que o sol se põe, a areia, 2 segundos já tá fria, né? Você põe o pé lá tranquilamente. E aí, você entra no mar, o mar ainda tá quente. Porque ele precisa perder muito mais calor do que a areia para poder mudar de temperatura. Então, é exatamente o mesmo raciocínio. Então, a gente pode pensar que é como se fosse o Z sendo a água, o equivalente da água da nossa praia, e o X sendo a areia da nossa praia. Então, o que a gente vai ter que pensar? Se a taxa que ele falou lá, a taxa constante de troca de calor, então a quantidade de calor que estava sendo fornecido era sempre o mesmo tanto no mesmo tempo, significa que o que precisava de mais calor vai demorar mais tempo, né? Então, o Z vai demorar mais para chegar no 100 e vai demorar mais para voltar para o θ ambiente.
Onde isso está acontecendo? Em qual dos gráficos? Lembrando que tem que ser na ordem, né? Então, o X é o mais rápido de todos, tanto para esquentar quanto para esfriar. O Y é o intermediário e o Z é o mais demorado. Então, o Z tem que chegar na temperatura depois. E o tempo está no eixo horizontal. Então, o Z está mais para a direita a hora que ele atinge o equilíbrio, porque ele demorou mais tempo, tanto na situação 1 quanto na situação 2. Então, a gente já pode analisar os gráficos aí e ver que a resposta precisa ser a letra A. E é isso.